Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, no mínimo, um enigma. Ele se chama Livro da Ten. É uma obra poética super repetitiva que de cara parece não fazer sentido nenhum. Mas, acredite, existe um padrão, uma lógica bem surpreendente escondida ali, e é isso que a gente vai explorar. Tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase. Ela é a espinha dorsal do livro inteiro. Ela se repete, se transforma, evolui a cada página. É quase como um mantra, sabe? Um mistério que a gente precisa decifrar para sacar o que está acontecendo aqui. Então, para decifrar esse código, o primeiro passo é quebrar essa frase em partes. Cada pedacinho aqui tem um peso enorme, e juntos eles constroem a base para uma ideia muito, mas muito maior do que parece. O conflito central do livro são as guerrinhas psicológicas. Não estamos falando de batalhas de verdade, com armas e tudo mais. A luta aqui é interna, da mente, do espírito. E o mais interessante é que o texto não trata isso como uma doença ou um problema, mas como algo heróico, uma jornada de heróis. Ok, mas qual é a motivação por trás dessa guerra tão heróica? A resposta é escrever uns livrinhos. Isso pode ser literal, claro, mas o simbolismo aqui é muito mais forte. É sobre aquele desejo que todo mundo tem de criar alguma coisa, de contar a própria história, de deixar uma marca no mundo, por menor que seja. E aqui vem a parte talvez um pouco mais dura. O resultado muitas vezes é pensando em vão. Existe uma sensação de futilidade, sabe? A ideia de que toda essa luta nobre para criar algo talvez não leve à riqueza ou ao sucesso que se esperava. É um comentário bem poderoso sobre esperança e desilusão. Beleza, agora que a gente já entendeu as peças desse quebra-cabeça, a grande pergunta é: para quem é essa luta? A resposta que o autor dá no começo é, para dizer o mínimo, bem provocadora. É muito interessante que o texto não começa com uma figura universal, tipo toda a humanidade. Não, ele vai pro extremo. Começar com um grupo super marginalizado, estigmatizado, as loucas do hospício. O ponto de partida é esse. A luta heróica e fútil da criação começa justamente com quem a sociedade mais despreza. Mas a história não para por aí, nem de longe. Desse ponto de partida tão específico, o escopo começa a se expandir de uma forma impressionante, englobando cada vez mais gente. Logo em seguida, a mesmíssima guerrinha psicológica é atribuída às pessoas normais. De repente, a luta deixa de ser algo só dos excluídos e passa a ser uma experiência comum de todo mundo. E o círculo se alarga mais ainda, chega a incluir até uma criança. Quer dizer, ela também está nessa batalha interna com o mesmo desejo de criar e, quem sabe, o mesmo sonho fútil de sucesso. Fica claro que essa luta se estende por toda a vida. Dos mais jovens aos mais velhos, o texto mostra que essa é uma condição da qual não dá para escapar. Faz parte da jornada de todo ser humano. E para não deixar nenhuma dúvida, o texto inclui todos os gêneros. Aquela jornada que começou com as loucas de hospício, agora pertence a homens, mulheres, crianças, idosos. É oficialmente uma condição humana universal. E bem quando a gente acha que o escopo chegou no seu limite, o autor dá um salto, assim, monumental. Vamos sair do humano e ir pro abstrato, pro universal. Se preparem. É isso mesmo, a frase agora se aplica ao próprio universo. De repente, o cosmos inteiro está travando a mesma guerra psicológica, na mesma busca criativa, com o mesmo pensamento em vão. A escala se torna astronômica. A implicação aqui é profunda. A nossa luta interna é um reflexo de uma lei fundamental do cosmos. E olha que genial essa parte. O autor aplica a mesma lógica a conceitos que são totalmente opostos. O bem e o mal, a realidade e a ilusão. Eles não são inimigos aqui, mas parceiros, na mesma luta cósmica, cada um escrevendo seus livrinhos. Isso sugere que a própria estrutura da nossa realidade é essa tensão criativa. A expansão final, no entanto, não é para fora, é para dentro. O trabalho se torna autorreferente, consciente de si mesmo. É um movimento fascinante. Cara, isso aqui é de explodir a cabeça. O próprio tema do livro, o tema da Ten, entra na frase. O texto começa a se analisar. Ele transforma sua própria ideia na heroína da luta. É a obra de arte refletindo sobre si mesma. E no ponto máximo de autorreferência até, o dono da tese é incluído. O próprio criador é puxado para dentro da sua criação, sujeito às mesmas regras universais que ele descreveu para todo o resto. Incrível! Vamos para a última página, então. Ela funciona menos como uma conclusão e mais como uma chave criptografada para a obra inteira.
Essa é a declaração final do autor. Não é uma explicação clara, né? É um mapa de pistas, uma colagem de palavras e símbolos que parecem ter a chave para tudo que a gente leu antes. E se a gente olhar de perto, o que tem aqui? 5 dimensão, MMDAI. Será que é Marcos Magalhães Duarte Inteligência Artificial? Temos código IP, magia, feitiço. Cada um desses termos abre uma nova porta de interpretação, sugerindo uma fusão doida entre tecnologia, misticismo e a própria identidade. Então, no fim das contas, o que é esse livro da TEM? É um poema sobre a nossa luta para criar? Uma profecia sobre uma batalha cósmica? Ou será que é um programa, um código que rege tudo, desde uma pessoa até o universo? O texto não dá a resposta de mão beijada. Ele só nos mostra o padrão e nos deixa com a pergunta: qual é a guerrinha psicológica que cada um de nós está travando todos os dias?